bom dia. Vamos fazer uma live, vamos falar sobre o fim vem, baseado em Ezequiel capítulo 7. Eu não fiz live ontem à noite, porque durante o dia eu fiz 2 lives pelo TikTok. E vamos ver a palavra de Deus aqui, Ezequiel capítulo 7. O fim vem, o fim vem. Vê ainda a palavra do Senhor a mim dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem um fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal por mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o fim da turbação, e não de alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Ezequiel capítulo 7, versículo 1 ao versículo 27, fala sobre esse tempo do fim. Deus maravilhoso, santo, justo, piedoso, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Eu te agradeço, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça em nossas vidas, em nossos corações. Que o Senhor possa nos ajudar nesta manhã. Abençoa todos aqueles que já estão entrando aí, Senhor. Entra no lar, entra na vida, faça uma obra de uma forma toda especial, vai ajudando poderosamente. Em nome de Jesus. Primeiramente, queridos, eu quero contar para vocês, esta noite eu tive algumas revelações e elas não são legais. Sempre Deus me mostra as coisas em revelação. Por isso no meu Face está escrito Profeta Nelson. Deus me mostra as coisas desde os 12 anos de idade. Algumas eu falo, outras eu não falo. Porém, eu vi muita destruição de água. Eu vi o mapa do Brasil, assim, todo dividido, né? Mas eu via não em papel, eu via em terra na realidade. E muita água em todo o mapa, em todo o Brasil, muita inundação. Muito grito, muito sofrimento. Esses dias eu fiz uma live, já faz talvez uns 4 meses, muito por aí. Eu vi muito fogo. Tio, quem é? Pindamonhangaba, beijos aí. Eu via muito fogo, muito gelo. Isso faz uns 4 meses, eu acho, praticamente. Eu já procurei essa live no Face e não encontro. Porque é muita coisa, né? Eu não salvei aqui. Ou seja, salvei, mas o computador foi formatado. E agora eu vi muita inundação, muito grito, muito desespero. Sabe? É um ai muito grande de Deus. Eu diria um ai de Deus, despertamento sobre nós. Então nós precisamos estar atentos aos acontecimentos. Muita fome, muita calamidade. E nós esperamos que Deus tenha misericórdia de todos nós. E eu também vi livros, tá?
livros sendo escritos, livros se abriam, livros se fechavam. Deus vai recolher muita gente, muita gente, muita gente. É um ano de muita colheita no sentido pessoas, muitas pessoas importantes, muitas pessoas do meio artístico, muitas pessoas do meu gospel, do meu evangélico, lideranças. Haverá uma colheita muito forte, muito forte. É necessário que nós estejamos preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Pode ser eu, pode ser você. Porém, Deus está balançando a figueira. Os frutos podres cairão. Os maduros serão colhidos. É época de grande colheita. E não importa como, tá? Isso eu vi ontem à noite. Muito desastre também, muito desastre. Muito choque. Misericórdia. Gente, Ezequiel capítulo 7 nos mostra. Nós vamos falar sobre o fim, né? Baseado aí em Ezequiel capítulo 7. Deus é paciente, mas Deus, na realidade, Ele não tolera o pecado. A misericórdia de Deus nós não podemos medir. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus renova-se cada dia, renova-se cada manhã, em cada detalhe, em cada ato. Sempre eu durmo e agradeço a Deus. Eu estou despertando todos os dias às 2h15 da manhã, estou fazendo algumas orações. Mas eu preciso novamente fazer uma campanha de oração pelas madrugadas, porque pelo TikTok eu fiz 21 dias de orações, que foi assim algo tremendo, algo maravilhoso, algo muito lindo, e Deus nos deu respostas de muitas orações. Eu preciso recomeçar, porque Deus está me despertando todos os dias às 2h15 da manhã. Eu estou acordando 2h15 da manhã, passo um tempo todo acordado, meditando um pouco, mas eu preciso, na realidade, orar mais, buscar mais a Deus. Eu não peguei o copo. É tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós nos humilharmos diante da presença do Senhor nosso Deus. E então Deus, Ele é misericordioso, mas a misericórdia de Deus é justa, e sua santidade, por Ele ser santo, ele barra, né, a proliferação das influências satânicas sobre o seu povo. E nós vemos muitas influências satânicas no meio do próprio povo de Deus. Muito escândalo, muita maldade, muita falta de amor, muita hipocrisia no meio do povo que se chama povo de Deus. O povo está vivendo a época de um oba-oba, e nós precisamos entender que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E os profetas, eles avisaram, advertiram sobre a destruição de Jerusalém e da nação. Nós vemos Miqueias, Amós, isso com o objetivo de destruir ou abalar o orgulho do povo. E Ezequiel anunciou 5 vezes em 3 versículos: vem o fim vem, o fim está chegando. Eu vou derrubar o soberbo, eu vou destruir o soberbo. E a terrível disciplina não poderia ser adiada por mais tempo. Existem coisas que Deus não pode adiar. Na realidade, quanto à segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, porque a maldade do homem continua. Nós vimos o dilúvio, por exemplo, Noé pregou todo aquele tempo, e o povo não obedeceu, até que veio a destruição. O povo não acreditou. Como hoje está sendo anunciado por todos os meios e todas as formas. Antigamente não havia internet,
E não sabia-se de tantos escândalos, né? Porque sempre houve esses escândalos no meio do povo de Deus. Mas Deus está realmente puxando a corda, como diz a história. E no capítulo 4 de Ezequiel, o profeta ele faz uma dramatização sobre o cerco de Jerusalém. No capítulo 5, Ezequiel raspou a cabeça e a barba com o objetivo de revelar o destino dos judeus. É importante que você estude, que você leia o livro de Ezequiel. E Ezequiel, destacando-se como uma das peças mais importantes do plano redentor de Deus para a humanidade, ele teve o privilégio de ver o passado, o presente e o futuro. Suas profecias podem ser divididas em 4 categorias: contra Judá e sua capital, Jerusalém, capítulo 4 ao 24, por ter-te em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações. Contra as nações gentílicas, capítulo 25 ao 32, jurei às nações que estão ao redor de vós, leve o seu opróbrio sobre si mesmas. De um Israel restaurado, capítulo 33 ao 48, porém em vós o meu espírito vivereis. Ali nós vemos a visão do vale de ossos secos. E de Cristo, que são referências que são espalhadas em todo o livro de Ezequiel. Tira o diadema e remove a coroa, até que venha aquele a quem ela pertence de direito, e a ele a darei. Ezequiel capítulo 21, versículo 26 ao 27. E nós vemos as principais profecias contra Judá e Jerusalém. A população de Judá será dizimada pela guerra e levada a exílio. Nós vemos o cumprimento aí, segundo Reis 25, 1 a 12. Nabucodonosor da Babilônia destruiu Judá em 586 a.C., matando e deportando o seu povo, deixando somente os mais pobres na terra. Depois nós temos Edequias, o rei de Judá, tentará escapar de Jerusalém pelos muros. Segundo Reis 25, 4 a 5, Zedequias e seus homens fugiram de Jerusalém à noite pelos muros. Depois nós vemos Zedequias será capturado e levado para a Babilônia para morrer, muito embora não veja isso. Nós vemos em 2 Reis, capítulo 25, versículo 6 ao 7, Zedequias foi capturado por Nabucodonosor, teve seus olhos vazados e foi levado para a Babilônia. Nós temos o Egito não será bem sucedido na ajuda que dará a Judá contra a Babilônia. Aí nós vemos em Jeremias capítulo 5, a ajuda do Egito foi bem sucedida apenas temporariamente, e o santuário de Deus em Jerusalém, o templo profanado. Aí nós vemos em 2 Reis capítulo 25, versículo 8 ao 9, Nabucodonosor queimou o templo em 586 a.C. E nós temos aqui várias profecias. Eu estou com a Bíblia, estudo das profecias, que é uma Bíblia muito boa, que nos mostra, que nos ensina, que nos orienta. Então, gente, observe isso aí tudo, cumprimento da palavra de Deus. E Ezequiel capítulo 7 mostrou que o julgamento estava às portas, declarou que o julgamento está às portas.
E nós vemos ali aqui no capítulo 7, nós vemos a execução do juízo de Deus. O pecado do povo já estava bem enraizado, o que não é diferente na época de hoje, quando nós olhamos para todas as nações da terra, para todos os quadrantes da terra, nós observamos que o povo está cada vez mais zombando de Deus. Deus é um Deus de respeito, é o supremo, é o absoluto, é o criador. E a única coisa da qual nós podemos nos queixar é dos nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam do Senhor, nos afastam de Deus. Então eu dei um tema para esta mensagem: o fim vem, e acrescento agora o julgamento do Senhor. Vejam bem, e o juízo de Deus é um juízo completo. O povo ele havia fracassado na sua missão de testemunhar a Deus. Já vou fazendo a aplicação para a época atual. O povo hoje está mais preocupado em finanças, em prosperidade econômica, do que mesmo com a vida espiritual. A nossa vida, ela é passageira. É como uma sombra que logo desaparece. Esses dias eu fiz umas lives falando sobre a ira do Cordeiro, falando sobre o que era o inferno, as diversas visões, ou interpretações das várias religiões a respeito do inferno, mostrando o que diz a Bíblia sobre o assunto. O meu objetivo aqui é despertar as pessoas para que elas se voltem para Deus. Porque quando nós nos voltamos para Deus, o Senhor começa a nos abençoar. Mas quando nos esquecemos do Senhor, as consequências virão. E o povo havia fracassado em sua missão de testemunhar de Deus. Isso na época de Ezequiel. O que não é diferente da época de hoje. E é necessário que nós possamos refletir sobre esse assunto, porque o juízo de Deus envolve todas as pessoas, justos e injustos. Porém, a Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. E você pode perguntar: uau, e por que e por que acontece? Deus vai dando oportunidade, Deus vai dando chance à pessoa. A longanimidade de Deus, ela é infinita, não há como descrever. Deus é longânimo. Porém, o juízo de Deus, ele é completo. A nação, a pessoa, o indivíduo, o ser que rejeita o conhecimento de Deus, ele vai perdendo o conceito divino, ele vai perdendo a sua força moral, e não tem como ele ter uma força ou se sustentar quando vier a calamidade, quando vier a dificuldade. O que interfere no cumprimento da missão de Deus? A teoria da religião verdadeira não alcançava a vida prática do povo de Deus. Crer em Deus de qualquer maneira, crer em Deus de qualquer forma, Deus vai executar o seu juízo. E o juízo de Deus está sobre a terra, sobre a humanidade. Que você aceite que não. Porque as pessoas, elas mudaram os valores éticos, mudaram os valores morais, os conceitos morais, mudaram até mesmo o sentido de religião, e até fizeram o quê? Fizeram um comércio da própria religião. Há pregadores que cobram somas de dinheiro para pregar. Não quero entrar neste assunto.
Porém a Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebeste. Quando eu olho o estudo sobre a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, eu vejo uma igreja unida, uma igreja próspera, uma igreja que orava, testemunhavam, partiu o pão de casa em casa, dividiam as suas riquezas com os pobres, e hoje não. Hoje é bem diferente. As pessoas estão fazendo uma mercadologia da fé. E vocês acham que isso não vai ficar, que isso vai ficar impune diante de Deus? Não, jamais. Deus vai puxar a corda. Preferir a prática do pecado antes que a vontade de Deus é o caminho para o fracasso espiritual. A palavra do Senhor fala dos sacerdotes. Observa como estão os sacerdotes. Observa como está o meu altar. Então, havia uma contaminação. E a Bíblia diz, olha, observa como está aí, como eles estão me servindo. O próprio Ezequiel, ele viu isso aí. Ele viu essa contaminação, que o povo estava desviando-se. E o povo desviando-se, o conselho, o sacerdócio, né? Nós vemos em Ezequiel 47, falando sobre as águas purificadoras, Deus mostrando que o povo deveria mudar, que o povo deveria tomar uma atitude. Mas eles não queriam mudança. Estavam cada vez mais buscando o pecado, aprofundando-se no pecado. É triste quando o povo ele entra por esse caminho de desobediência. Se você quiser comentar aí alguma coisa, pode comentar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Você pode comentar dentro do assunto ou da tua opinião, ok? Ezequiel capítulo 8, versículo 7 ao 18, e levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede. Vamos ver aqui. Ezequiel capítulo 8. E cavou na parede. Deixa eu ver, Ezequiel 7. Ezequiel capítulo 8, 7 ao 18. Cavei na parede, e eis que havia uma porta, e disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos na casa de Israel, como Janazias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, tendo cada um na sua mão um incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Então, gente, aqui esse capítulo 8 está falando sobre as terríveis abominações que estava acontecendo no santuário. Bom dia aí, Eliana Souza. Me acompanha aí, Eliana. Aí nós vemos no capítulo 9 de Ezequiel os castigos, né? Ezequiel 12 também fala sobre: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque a casa é rebelde. Havia uma rebeldia muito forte.
Então vocês observem o seguinte, que o juízo de Deus estava sobre a nação. Será que nós estamos vivendo em época diferente? Vejam que o orgulho, a violência, o materialismo eram impedimentos, eram grandes impedimentos. Ezequiel 7, 10 ao 16. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência. Versículo 11. Versículo 12, vê o tempo e a chegada e diz, o que compra não se alegre, o que vende não se entristeça. 13, porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu. Versículo 14, tocaram a trombeta, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre vós e sobre a multidão deles. Aqui está falando sobre a espada. Nós estamos vivendo épocas semelhantes. Fracassar em testemunhar de Deus. As pessoas estão preocupadas mais com a prosperidade aqui. E o nosso reino não é aqui. Nós precisamos entender que estamos chegando a um momento final. Esses dias eu tive uma revelação. Eu estava em um ponto de ônibus, em uma parada de ônibus, e de repente tudo ficava escuro. Eu estava ali com algumas pessoas e de repente os céus se abriam. Eu vi anjos com trombetas. E aquele toque que ecoava toda a terra. Eu despertei daquela visão, suando e falando em línguas estranhas. De todas as formas, Deus vai revelar para as pessoas que estamos chegando ao momento final. E Ezequiel 7 contém uma mensagem de julgamento contra o povo de Israel. E o capítulo ele justamente começa mostrando o julgamento, mostrando como vai ser, como as coisas acontecerão. Ezequiel 7 é uma declaração sobre o julgamento iminente e da destruição sobre o povo de Israel. E nós trazemos, contextualizamos esta mensagem e trazemos para o momento presente. Ezequiel 7, de 1 a 4, os três usos do importante termo fim destacam o cumprimento da profecia. E em todas as nações, em todos os povos, todas as pessoas estão falando a mesma linguagem, que nós estamos vivendo os momentos finais. Os discursos proféticos, em forma poética, que enfatizam a iminência e a abrangência do julgamento sobre Judá, é muito forte. Os 4 cantos da terra, que são os pontos principais que resume as nações do julgamento. Judá será julgada de acordo com seus maus caminhos. Nós seremos julgados de acordo com os nossos maus caminhos. E por que não dizer estamos sendo julgados? Precisamos despertar.
Ezequiel 7, 5 ao 7, no versículo 2 e 3, as palavras fundamentais incluem, utilizada 2 vezes, a palavra fim, em paralelo com a sentença. E há um destaque muito forte para esse termo. A palavra sentença, na realidade, é muito forte. A sentença vai acontecer. Ezequiel 7, de 5 a 9, nós temos aí o segundo oráculo, enfatizando o horror e a surpresa do julgamento. Eu acho que foi ontem que eu falei sobre a ira do Cordeiro. Por enquanto, Cristo é o nosso advogado, mas Ele será o nosso juiz. Ezequiel 7, de 8 a 10, nós vemos os pronunciamentos de julgamento com a proclamação de uma maneira de escapar. Mesmo assim, Deus ainda nos dá uma oportunidade, uma chance, para que nós possamos nos voltar para Ele. Ezequiel 7, 8 e 9, no final do seu oráculo, versículo 4 e 27, Deus declara o seu propósito ao disciplinar Israel. Fazer com que o povo tivesse uma compreensão melhor da vontade de Deus. Logo, a disciplina de Deus é para que nós possamos nos achegar para Ele. Estamos vivendo uma época, meus queridos, que nós precisamos nos humilhar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. O caminho é humilhação. O caminho é santificação. Joel 2 fala: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Mas, no versículo 12 de Joel 2 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com pranto e com choro. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. E aqui Deus nos dá uma chance, uma oportunidade, para que nós possamos nos humilharmos diante da presença de Deus. Se você se humilha diante da presença do Senhor, o Senhor vai nos dar uma oportunidade para que nós possamos entender a longanimidade de Deus e nos convertermos diante da sua presença. Portanto, vamos observar a palavra de Deus. Aqui diz: congregai o povo, santificar a congregação, reunir os filhinhos, os que mamam, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, e orem, poupa o teu povo. E as reuniões de oração de hoje, como estão? As pessoas querem saber de oba-oba, de gritos, de festas, de danças proféticas. Dançar na presença do Senhor é pecado? Não, a Bíblia diz: é aplaudir ao Senhor com danças, com palmas. Mas nós precisamos de uma mudança. Ezequiel, ele acompanhava seus pronunciamentos de julgamento com uma ênfase
de humilhação, mostrando que o povo deveria se humilhar. Mas as pessoas não querem mudança. As pessoas não querem restauração. Elas querem continuar nos seus próprios erros, nos seus próprios pecados. E a minha oração nessa manhã é pedir a Deus a misericórdia dele. A palavra do Senhor chega a Ezequiel, no capítulo 7, versículo 1. Ele, o Filho do Homem, deve falar a palavra em nome do Senhor Deus. E é direcionado para a terra de Israel. O julgamento não se limita às montanhas e colinas, o centro da terra de que trata o capítulo anterior. O fim está chegando nos 4 cantos da terra. E o fim vem. Eu estou dizendo aqui, nesta manhã, o Senhor Deus, Adonai, Yahvé, permite que Ezequiel, e através dele o povo saiba que o tempo da sua paciência acabou. E eu, como profeta de Deus, também estou dizendo para vocês que nós estamos vivendo os momentos finais. O dia do Senhor, o dia em que Ele julgará abertamente. Não mais se esconderá. Em breve isso acontecerá, o Senhor derramando a sua ira sobre a face da terra. Nós estamos distantes de Deus, esta é a verdade. Mas o anúncio do Senhor ressoa. Tocai a trombeta em Sião e perturbem-se todos os moradores da terra. Nós estamos vivendo momentos de muita calamidade, de muita destruição, de muita miséria. Estamos no tempo do fim. E Deus, Ele nos está dando uma oportunidade. Porque os tempos são difíceis. Tempos tenebrosos. Será que você não percebe isso? Será que você não está vendo que nós estamos vivendo momentos cruéis? Vamos ver aqui o que é que diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a sua mente cauterizada. Vamos ver aqui também, em 2 Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O fim vem, o fim vem. E nós precisamos entender todo esse processo aí, em que as coisas estão acontecendo, como as coisas estão acontecendo. E eu te convido neste momento a fazer uma oração juntamente comigo.
a entregar a tua vida ao Senhor e a pedir a Deus a sua grande misericórdia. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus de Nazaré, eu peço a Ti, ó Deus, a Tua grande misericórdia, que o Senhor possa nos ajudar, ter misericórdia de nós, que nós possamos, ó Deus, abrir o nosso coração, deixar o Teu Espírito operar em nossas vidas, e que nós possamos entender, ó Deus, que a Tua palavra está cumprindo-se a cada instante. Que a Tua palavra, ó Deus, está cumprindo-se a cada momento. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Eu vou repetir o que eu falei no início da live. Deus está balançando a figueira. É momento de muita reflexão. É momento de nós nos achegarmos a Deus. Porque Ele vai colher. Ele vai colher. Através de desastres, através de acidentes, através de enchentes, através de fogo, através de gelo, através de tudo. Mas o importante é nós estarmos preparados. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem, medite um pouco, estude a palavra de Deus, mude a vida, como também eu preciso mudar a minha a cada dia, a cada momento. Não sou melhor do que ninguém, sou pecador tal qual você. Mas vamos reconhecer que quem comanda é Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.